Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. E o tema da noite é boa aparência e coração corrompido. Eu quero que vocês repitam comigo assim: boa aparência e coração corrompido. Amém, glória a Deus. É o tema da noite, é o tema dessa passagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava orando a Deus a semana retrasada, que eu estava escalado para o primeiro domingo. Antes do primeiro domingo, eu estava orando a Deus e dizendo: Deus, coloca pessoas verdadeiras no meu caminho para me ajudar, para estar do meu lado. Mas se for uma pessoa falsa, uma pessoa que não for verdadeira, afasta de mim essa pessoa. E quando eu estava dizendo isso, Deus colocou essa mensagem do discípulo que depois se tornara um apóstolo, Judas, o qual o traiu o Senhor Jesus. Eu disse: Deus, essa mensagem é uma mensagem muito forte. Não que as demais não sejam, é porque a igreja não está acostumada a ouvir muito uma mensagem assim. E quando se prega uma mensagem assim, podemos observar que não produz muito glorificação. A gente é confrontado pela palavra de Deus. Eu disse: Deus, me ajude a chegar no teu altar para assim ministrar a tua palavra, porque a palavra não é minha, mas a palavra é tua. Mas o Senhor começa a falar por mim e depois para a tua igreja. Senhor, me ajude a ministrar naquele domingo essa mensagem, porque toda vez que se prega uma mensagem, irmãos, é uma perseguição. Muitos familiares não gostam, muitas pessoas da igreja não gostam, criticam. Eu estou falando a verdade, nós não podemos fugir dessa verdade. Todo canto que a gente for ministrar a palavra, confrontar o pecado, confrontar o erro, pessoas entroncham a cara, as pessoas não querem saber da mensagem, as pessoas começam a vender o pregador e outras coisas que se fazem. Eu disse: Deus, tome a tua providência, mas não deixe que mexa na tua palavra. Deus, faz a tua vontade, porque eu estou aqui só para ministrar o que o Senhor falou ao meu coração, e eu estou incluído nessa mensagem. Primeiro tópico da mensagem é, repitam assim comigo: a chamada de Judas. Primeiro ponto, nós vamos ler a chamada de Judas. E antes de ler, eu quero aplicar aqui uma pequena introdução em relação à mensagem da noite. Nós temos que parar. Estamos acostumados a olhar para alguém e a primeira coisa que a gente observa é a aparência. Diácono, não podemos se vestir bonito? Podemos. Não podemos ser bem apresentáveis? Podemos. Mas o primeiro ponto para se olhar a característica verdadeira de uma pessoa não é a aparência, mas sim o fruto que ela está dando. Jesus em outro momento ele disse aos seus discípulos: se vocês querem conhecer uma árvore, conheça pelas folhas. Foi isso que ele disse. Conheça pelo tronco, quanto mais grosso for, a árvore é boa. Foi isso que Jesus disse. Mas o que foi que ele disse, igreja? Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Só que a gente vai fazer uma aplicação nessa palavra de Jesus. Não adianta o fruto ser bonito, brilhoso, o cheiro pode até ser de maduro, mas eu só vou saber se eu experimentá-lo. A gente olha uma fruta de longe e ela é bonita, mas o que me garante se ela é boa, se ela tem qualidade, é quando eu espremo ela, é quando eu corto ela, é quando eu coloco ela na minha boca e ali eu vou prová-la.
E aí eu vou definir se o fruto é doce ou se o fruto é ruim. A pessoa pode estar bem aparentada aqui, mas a partir do momento que você experimenta ela, ela vai dizer quem ela é. Aí alguém vai dizer: você já foi pego nessa expressão, eu me decepcionei com aquela pessoa. Ele se mostrava uma pessoa tão bonita, tão bela, mas aconteceu este caso, ele revelou, ela revelou o que está no coração, porque foi passado por um experimento, foi passado por uma prensa, e aí a pessoa realmente mostra o que está dentro do íntimo, o que está dentro do caráter, daquilo que a gente não vê, mas Jesus ele revela. Nós temos que parar de olhar a aparência, mas olhar o coração. Não adianta a gente estar aqui glorificando a Deus, obedecendo, assíduo na obra, mas o coração está sujo, não está adiantando de nada. Diácono, tem jeito, eu estou sendo essa pessoa que o Senhor está acabando de falar. Tem jeito quando você entregar o coração a Jesus e dizer: Jesus, lava-me por inteiro, por completo. Mas a lavagem que o Senhor vai fazer começa de dentro para fora. Aí você será transformado todos os dias. Às vezes a gente olha a pessoa, ela não tem nem aparência, irmãos, mas é uma bomba no inferno, cheia de unção, cheia da palavra de Deus. É uma pessoa que ora, que busca, é uma pessoa sincera, verdadeira. E aquele que está todo bonitinho tem uma mágoa no coração, detesta o irmão do banco. Os pensamentos dirigidos a outra pessoa, eu não suporto ele, eu não suporto ela, mas está lá: glória a Deus, recebe bênção, Deus está aqui. Aí Deus do céu, sim, um coração sujo. Eu posso pregar aqui com o coração sujo? Posso, irmãos, mas eu estou me enganando a si próprio. Tem gente que vem bem bonito, bem aparentado, para não desconfiar, porque o inimigo ele usa essa artimanha. Ele se passa por anjo de luz para enganar os servos do Senhor. Você pensa que ele vem como um monstro? Vou te devorar, vou te pegar, te arrastar para o inferno. Não. Ele vem bem mansinho, com toda a calma do mundo, com toda a paciência. Ele vem cheiroso como você vem. Ele vem bem vestido como você vem. Ele dá glória a Deus, dá paz do Senhor, aperta a tua mão, levanta a mão, vem para a igreja, faz tudo, mas o coração não está conectado com o coração de Deus. Só aparência. E eu quero ler com vocês a chamada de Judas, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou... Ao primeiro momento, você pensou que Jesus errou na escolha? Não. Jesus nunca erra na escolha. Deus, ele nunca errou e nunca errará nas escolhas que ele faz. Agora, quem está arriscado a errar?
Eu e você. Quem é que está arriscado a se desviar dos caminhos do Senhor? Eu e você está arriscado a se desviar dos caminhos do Senhor. Jesus, como um bom exemplo, como um bom mestre, a gente acabou de ler que ele estava no monte. E ele foi orar. Jesus passava a madrugada nos montes, nas praias, evangelizando. E ele estava orando. Quando foi de manhã, ele desceu da oração do monte. E ali ele foi escolher para si os seus discípulos. Eram 12 discípulos. Homens falhos, pecadores, homens que iriam dar trabalho a Jesus, homens que necessitavam de ensinamento de Jesus, e homens que precisavam do apoio de Jesus. Eram homens comuns, homens que erravam, homens pecadores, mas Jesus escolheu 12. Jesus não errou na escolha dos 12, porque Jesus, quando chama, ele conhece os corações, ele se responsabiliza aquele a quem ele está chamando. Só que Jesus, ele tinha a missão de morrer na cruz, ele cumpriu sua missão, mas como estava escrito, alguém iria lhe trair. Poderia não ser Judas, poderia ser outro. A gente observa que Pedro, ele também cometeu pecado contra Jesus. O que foi que Pedro fez? Negou a Jesus. Mas a diferença de Pedro para Judas é que Pedro estava sempre aos pés do Senhor. Me perdoa, mestre, eu errei, eu falhei, mas eu quero herdar a salvação. Ele estava lá sempre aos pés de Jesus, pedindo perdão, e Jesus perdoava. Mas o problema de Judas é que Judas agora, ele criou um bloqueio no seu coração, que ele não conseguiu, ele foi impedido pelo seu erro de chegar até Jesus e se humilhar e pedir perdão a Jesus. E vocês sabem que o final de Judas foi triste, foi trágico, foi lamentável. Eu quero dizer com vocês como um alerta na palavra de Deus para a sua vida: cuidado na chamada do Senhor Jesus. Se você não tiver cuidado, aos poucos vão se desviando, e quando menos espera, está muito distante dos caminhos do Senhor Jesus. Jesus chamou 12 e Judas estava lá, e depois Judas se tornou um traidor. Eu não sei o dia da manhã. Tem pessoas que hoje pode ser teu amigo do coração, mas amanhã pode te trair. Tem pessoas que hoje pode bater no peito e dizer: eu estou contigo, qualquer coisa conta comigo, mas amanhã essa mesma pessoa que disse isso, ela estará vendendo o teu nome. Eu quero te informar: se apegue em Jesus, viva a chamada que Deus preparou para a tua vida. Muitos Judas vão ficar no meio do caminho, mas eu quero que você prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Ai, era meu amigo, era minha amiga. Não, chora, se lamenta, mas segue em frente, porque Judas fez a escolha dele. Ele teve chance para se arrepender, mas não quis. Mas eu e você quer o perdão de Cristo todo santo dia, para não ter um fim como o de Judas. Eu observo que Jesus não errou na escolha, mas muitos que são chamados acabam caindo no meio do caminho. Alguém vai dizer: aquele irmão era tão fervoroso na obra, mas caiu. Aquela irmã estava na igreja, era uma bênção, mas ela decidiu trilhar por um caminho que levou ela ou ele à perdição. Eu quero te informar que Jesus não errou na escolha, mas quem errou
quem erra todos os dias sou eu e é você. Mas o bom que Jesus deixou escrito na sua palavra: a igreja tem um advogado, a igreja tem a quem recorrer. Eu estou aqui para perdoar, eu estou aqui para limpar e purificar os meus chamados, os meus escolhidos. Glória a Deus por isso. Segundo lugar, Evangelho segundo São João, capítulo 13. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versos 6 a 10. Segundo lugar, repitam assim comigo: Jesus conhece os corações. Glória a Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conhece os corações. João, no Evangelho, capítulo 13, versículo 6 a 10, que diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos para o 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. O interessante dessa mensagem é que Jesus conhece os corações. Aquele que diz que é o teu amigo, ele vai deixar sinais. Se você orar pedindo a Deus quem está do teu lado, Deus vai mostrar quem é que está do teu lado, se é falso ou se é verdadeiro. Mas Jesus conhece. Quem está ligado com Jesus, ele recebe a revelação. E a gente vai ter esse poder para discernir o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. E Jesus sabia quem eram os seus discípulos. Cada personalidade, cada caráter, cada um como se comportava Jesus, ele conhecia cada um dos seus discípulos. Porque os discípulos de Jesus foram criação de Deus. Do pó da terra, Deus sabia, Jesus sabia quem eram os discípulos. E nesse momento da mensagem, isso aqui se ocorreu antes da Páscoa, e Jesus já estava indo para o céu, estava perto de cumprir sua missão. E naquele momento Jesus, como um bom mestre, ele estava dando exemplo para que os discípulos vissem aquele ato e fizessem com os demais, com o seu próximo. Ele pega a toalha, naquele momento da ceia, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eu não sei se Judas foi o primeiro, eu não sei se Judas foi o segundo, mas Judas foi lavado os pés pelo Mestre Jesus. Aí quando chegou a vez de Pedro, Pedro agora se espantou, se admirou: mestre, tu vai lavar os pés a mim? Aí Jesus, com todo o amor, com toda a calma, com todo o carinho, olhou para Pedro e disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Porque Pedro, o que eu estou fazendo aqui agora, eu sei que tu não estás compreendendo esse algo que eu estou fazendo, mas depois tu irás compreender. E tem coisas que Jesus faz que eu e você fica se perguntando: Jesus, por que isso? Tu não sabes agora, mas vai saber depois. Deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus lavar os pés. Aí Pedro agora mais uma vez ficou surpreso. Ele disse: Jesus, não lava somente os pés não,
lava a minha cabeça, lava também as minhas mãos. Aí Jesus, com outra calma, com todo carinho, com todo amor, com toda a mansidão, disse: Pedro, quem já está limpo não precisa se banhar. Vocês estão limpos, mas só precisa lavar os pés. Qual é a parte, irmão, do nosso corpo que tem mais contato com a terra? É a mão, é? É o tronco? É os pés. Os pés estão muito em contato com o solo, então a contaminação é muito mais rápido pelos... Tem sujeira nos pés. Aí Jesus estava dizendo: vocês estão limpos, vocês tomaram banho, só precisa lavar os pés. Só que Jesus vai mais a fundo. Todos estão limpos, mas nem todos. Parece que Jesus agora deu um nó na nossa cabeça. Como assim? Todo mundo está limpo, mas nem todos estão limpos. Eu vou explicar para vocês. Todo mundo aqui está bem vestido e arrumado. Aí Jesus diz: mas nem todos. Por quê? Porque Ele conhece o coração. Tem gente aqui, mas está com o coração ruim. Tem gente aqui, dá glória a Deus, aperta a mão, dá sorriso. Ô pastor, ô diácono, é uma benção, mas o coração está sujo, está cheio de carrapato, precisa limpar. E Jesus conhece os nossos defeitos, Jesus conhece as nossas sujeiras, as nossas imperfeições. Eu posso estar aqui pulando no altar, mas Jesus olha de cima: você está com o coração sujo, rapaz. Você precisa se banhar, é por dentro, é pelo coração, porque Jesus conhece. Não adianta vir mostrar aquela santidade na aparência, mas dentro está sujo. Jesus pegou aqueles homens, disse os fariseus, sabe o que foi que ele disse? Vocês são todos hipócritas, porque vocês se parecem belos por fora, mas vocês são um sepulcro caiado. Jesus deu na cara, irmãos. Pense numa pisa. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês é podre por dentro. A aparência pode até ser boa, mas dentro vocês precisam de uma limpeza. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu me lembro que as mães raízes que aqui existem, eu sou de 90, e as mães raízes dessa época, elas sempre pegavam seus filhos e davam banho cedo, 4h30, 5 horas. Vem cá, menino, hora do banho. E os meninos tomavam banho. E quando os meninos estavam tudo banhados, calça e sandália, aí vinha minha avó com cabelo, com a pente, fazia aquele caminho de um mar vermelho na minha cabeça e penteava de um lado e de um outro. Ficava tão lindo, meu filho. Botava um perfume. Aí a gente comia, brincava, mas já tinha tomado banho. Aí ela dizia, ou ela ou minha avó dizia assim: vai dormir? Vai lavar o pé para dormir. Não era isso que a mãe fazia? Por quê? Porque já estava limpo. Jesus estava dizendo: vocês estão limpos, mas só precisa lavar o pé. Mas não é todo mundo que está limpo. Tem alguém que está no nosso meio que precisa lavar, não é o pé, é o coração. Você está entendendo o grau de profundidade da palavra de Deus, irmãos? Tem gente aqui que pode lavar o pé, o corpo, o que for, e não muda. Tem que lavar o coração para mudar. Tem que ter mudança de dentro para fora, mudança de caráter. E tem gente que engana, viu? Compra um terno igual do diácono aqui, ó, todo chique. Vou na igreja e vou enganar. Ei, você está enganado. Faça isso aqui não. Não vai dar certo. Deus revela. Deus revela. Deus revela. Cuidado. Vá para bem longe aqui não. Cuidado. E minha avó dizia, minha mãe: lava o pé para dormir. Chega, estava preto embaixo da solada, irmão. Solado do pé. Aí lavava porque ele tinha tomado banho. Senão mancha a cama todo dia, né, irmão? Mas a mensagem aqui de Jesus é muito espiritual. Jesus estava pegando muito profundo, porque Ele conhece os corações. Versículo 18. Olha o que diz: não fala a respeito de todos vós,
pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Veja que profundidade, 21 ao 30. O momento que o traidor foi indicado. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um entre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez sinal. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então lhe disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. E nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Glória a Deus. Eu estou ainda no segundo capítulo, no segundo tópico. Jesus conhece os corações. A gente observa que Judas, ele tinha um compromisso no ministério de Jesus. Eu olho para todos nós aqui, nós temos um compromisso com o ministério de Jesus aqui neste templo que Deus escolheu. Mas Judas, com compromisso, ele pegava o dinheiro, ele tinha essa responsabilidade, porque ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. E ele mesmo, com essa responsabilidade, ele desviara o dinheiro, ele roubava, ele se tornou ladrão. Quem é filho do diabo é ladrão. Mas em momento algum Jesus tratou ele mal. Jesus sempre tratou Judas bem. Eu não estou dizendo que você vai tratar o seu irmão mal. Trate ele bem, porque ele que está errado, não você. Permaneça na sua característica de um homem de Deus, de um servo de Deus. Trate as pessoas bem. E ele, com compromisso, ele não quis saber. Ele roubava dinheiro, desviava o dinheiro, e Jesus sabia de tudo isso. Mas Judas iria dar conta de tudo que ele estava fazendo. E ele estava ali perto de Jesus. A gente olha para o ministério hoje, não só aqui, mas em geral. Quantas pessoas, irmãos, se desviando, se metendo onde não deve, e tem compromisso na casa de Deus. E Deus sabe de tudo. E naquele momento, os discípulos começaram a ficar se perguntando: quem é que vai trair o mestre? Os discípulos estavam voando nas nuvens, irmãos, que Jesus disse: aquele que eu der um pedaço de pão molhado é ele. E Jesus estava naquele ato ali, molhou o pão e deu a Judas. E em seguida Jesus disse a Judas: o que tu pretendes fazer, faze-o depressa. E os discípulos nem perceberam aquele ato. Os discípulos nem perceberam o que estava acontecendo ali. Mas a partir do bocado, diz a Bíblia, que Satanás entrou em Judas. Você vê Judas gritando aqui? Eu não vejo. Você vê Judas com voz grossa aqui? Eu não vejo. Você vê Judas caído no chão, rolando? Não. Tem gente, irmãos, que está na casa do Senhor, mas está possuída. Tem gente que tem compromisso com a obra do Senhor, mas está cheia do cão, não é de Deus. Eu tenho que falar essa mensagem, irmãos, porque é a verdade. A gente vê, parece um anjo, mas não é um anjo.
Parece uma mocinha, mas não é uma mocinha. Está cheio de coisa ruim, irmão. A gente tem que orar muito para esse mal sair do corpo das pessoas. Porque o inimigo também entra na igreja, irmãos. Ou você pensa que ele não entra, fica sentado aí, fica dando glória aí também, levanta a mão também, ele faz tudo que o crente faz, porque ele é imitador, ele é copiador, ele é falso, mentiroso, mas Jesus é verdadeiro. Quanto mais sincero, mais o falso se revela. Quanto mais você está na luz, mais o falso se revela. É assim a mensagem de Deus. Eu não vou retirar palavra nenhuma, porque a verdade tem que ser dita, e se tiver tronco, se conserta na hora. Começando por mim, que eu preciso de conserto todos os dias. Satanás entrou no corpo dele e ficou caladinho, irmão. Nem parecia que estava possuído. Mas quer ver se manifestar? Vai orar. Vai buscar Deus, para tu ver a guerra começar. Aí você diz: meu Deus, estava tão quieto aqui, comecei a orar, o negócio se levantou. Ele já estava lá, filho. É porque quando você ora, o fogo de Deus desce, aí incomoda o bicho foge. Aí Jesus disse: faz o que tu tem que fazer, inimigo. Faz o que tu tem que fazer, a tua missão aí de destruir. Judas foi embora. Judas foi procurar os sacerdotes para vender Jesus. Terceiro e último lugar, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículos 47 ao 50. Terceiro lugar, repitam-se comigo: o beijo falso. E Judas usou esse código para identificar aos anciãos, aos sacerdotes, quem era Jesus, e para prender a Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 47 ao 50, é o momento em que Jesus foi preso. Versículo 47, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Irmãos, você acredita que tem pessoas buscando ocasiões para te prender? Você acredita que tem alguém que está do teu lado, que se diz amigo, mas está buscando ocasião para te envergonhar? Pode ter certeza que tem. Mas eu quero dizer, fique firme em Cristo. Fique firme em Jesus, porque o inimigo que veio tentar, ele vai fugir. Quem vai ter que correr é ele, não é você não, é ele que vai ter que fugir. E naquele momento Judas agora vai aos anciãos, aos sacerdotes, ao povo que tinha raiva de Jesus. Irmãos, eu não consigo entender se alguém diz que tem um amigo de verdade, e essa pessoa diz que tem um amigo, mas anda com outra pessoa que te odeia. Eu desconfio. Ninguém vai mudar minha mente, meu raciocínio aqui não. Eu desconfio. Porque se a pessoa diz: eu sou teu amigo, e tu anda com uma pessoa que me odeia, não vai dar certo. Não, mas ele não fala do senhor não, irmão, mas fala de outra. Daqui a pouco fulano está corrompido.
Em uma mensagem, se não me falha a memória, no livro de Provérbios, Jesus disse: cuidado, não se misture com esse tipo de pessoa, para que essa pessoa não torça o direito contra os justos. Aí a gente se aproxima, uma conversa aqui, uma conversa lá, daqui a pouco alguém está falando mal de você, mas ele não disse que é teu amigo, e por que está lá com uma pessoa que te odeia? Eu não entendo isso. Eu falo com base bíblica, porque Judas dizia que era amigo de Jesus, foi procurar um povo que odiava Jesus, ele era falso, ele não era amigo de Jesus, ele era falso. E ele foi lá procurar os sacerdotes, os anciãos, disse: olha, vocês querem pegar Jesus? Eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus, como com Jesus, eu estou com Jesus, eu conheço onde ele está. Aí naquele momento acertaram 30 moedas de pratas para pegar a Jesus. Aí eles disseram: olha, como eu vou saber que é Jesus? Aí Judas teve uma ideia sensacional. Judas disse: olha, aquele quem eu der um beijo vai ser um sinal, vai ser ele, aí vocês prendem. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, que nem todo beijo é verdadeiro. Posso dar beijo não, irmão? Pode, dá muito beijo, pode dar sim. E esse beijo que Judas deu aqui foi o ósculo santo, mas para ele era o beijo de falsidade, o beijo que traiu Jesus. Nem todo beijo ele vem do coração, mas é maldoso, a intenção é maligna. Nem todo abraço é verdadeiro. Você acredita que tem gente que te abraça, mas não é verdadeiro contigo? Eu não posso mais abraçar ninguém. Não pode, você pode abraçar à vontade, mas tem abraço que não é de verdade, é de pessoas falsas. Irmão, eu posso admirar uma pessoa na igreja? Pode admirar, pode elogiar, você pode fazer o que você quiser, dentro dos limites. Quando você admira uma pessoa pelo que ela é, pela sua essência, mas tem gente que nem o olhar é verdadeiro, irmãos. Crê nisso? Tem gente que fica assim no culto, olhando para a pessoa assim, ó. Ela nem disfarça, já fica assim, ó. Pensa num olhar maligno. Se isso não for falsidade, se isso não for inveja, é o que, irmãos? Pode observar. O Senhor é muito curioso, não, sou reparador. Porque a gente sabe quando é um negócio de verdade e quando é um negócio de mentira. Mas nem tudo que se faz é verdadeiro, é falso. E Judas disse: eu vou dar um beijo e vocês vão saber quem é. O beijo de Judas foi falso, irmãos. Começando por mim, diácono David, seja muito mais verdadeiro. A igreja de Deus seja muito mais verdadeira. E quando Deus me deu essa mensagem, eu estremeci: Senhor, essa mensagem, eu disse: tem como trocar? Não tem como trocar, não, tem que ser essa. O povo precisa de verdade. Não é que aqui não tenha verdade, mas se ele me der, eu vou falar a verdade. Porque primeiro começa por minha verdade. Eu vou dar um beijo. Aí ele sabe o que foi que ele fez? Salve, mestre! Aí tem gente hoje que fala: Pai do Senhor, irmão. Vá para lá com um beijo de traíra, para longe. O seu olhar falso para longe. Seja verdadeiro. Sabe por quê, irmão, digo isso? Porque lá no céu não entra falsidade. No céu não entra pecado. É assim que funciona. Lá entra lavado, remido com sangue do poder do Espírito de Deus. Essas coisas de falsidade ficam aqui na terra. Só vai entrar lá santo, 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 e escolhido de Deus de verdade, irmãos. O senhor erra, diácono? Não, erro muito, claro, mas todo dia estou me consertando com Deus. Aí beijou, pense num beijo traíra, um beijo falso. Aí, quando Jesus recebeu aquele beijo, Jesus disse: amigo, por que tu vieste? Jesus permaneceu humilde, amoroso, manso. Jesus permaneceu a sua essência, quem ele era de verdade. E quando ele recebeu aquele beijo, aquele povo prendeu a Jesus. E Jesus foi preso.
Eu não sei o que vai acontecer contigo. Jesus pode até permitir você ir preso, mas a vitória Ele vai te dar. Essa mensagem, ela mexa com o teu coração, com o teu íntimo, para que a igreja fique alerta. Sabemos que essas coisas, elas sempre acontecem com o povo de Deus, e é uma pura verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?